Existem hinos, músicas, que vão certamente passar de geração em geração, não é? Pela mensagem que transmite, a melodia que se estabelece, tão lindas. Essa mesmo, eu era criança quando Lázaro já cantava, e eu sei que muitos ainda vão cantar ao longo de muitos anos. Eu conversava, era uma visita, acho que eu estava até com o presbítero Venâncio, não sei, acho que era isso, eu comentava sobre alguns corinhos, que em um dado momento um irmão se sentiu inspirado, e no momento de oração, certamente, o compôs. Aquela geração cantou e depois outras gerações cantaram e nunca envelheceram. Fazem parte da nossa enologia, declaram a nossa fé. Eu lembro que eu citava o corinho tipo: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Todas as igrejas cantam, eu sei que até Jesus voltar, enquanto se lembrarem, acho que a gente vai cantar, né? Aquele outro, Deus enviou o seu Filho amado. Que corinho maravilhoso, né? Faz parte, é um hino que a gente canta e que traduz o que nós cremos. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e maravilhoso, né? Me alegro muito em ver o presbítero Abraão aqui conosco. O pastor Paulo está ali, eu gostaria de ele estar aqui, mas eu acho que a melhor companhia é onde você está. Melhor do que Cláudio e Eduardo aqui, viu? Seja bem-vindo. Abramos as nossas Bíblias, por favor. Apocalipse, capítulo 1. Irmão querido, fique assentado como você está, mas acompanhe cada frase que eu vou ler com reverência, com atenção, essa passagem tão linda, tão especial. Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler para a igreja. Você que acompanha e participa do culto pela internet, se você puder pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura, você será grandemente abençoado. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes,
para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Amém. Irmãos, o desejo do meu coração, o meu sonho, o que mexe comigo, comove as minhas entranhas, às vezes também me leva à inquietação, à reflexão, à agonia algumas vezes. É o desejo de que Deus dê uma sacudida na gente. Uma sacudida que nos tire da zona de conforto, que mexa conosco, que impacte o nosso coração. Sabe aquela sensação da presença de Deus do nosso lado? Aquela consciência do sagrado conosco, que gere quebrantamento, arrependimento,
e nos revele Jesus e a sua glória. E vou dizer mais ou menos por quê. Aquela ideia do convencional, do corriqueiro, do costumeiro, pode matar a nossa espiritualidade e bloquear em nossa direção um avivamento de Deus. Nós não podemos jamais nos acostumarmos com o sagrado. É mais ou menos nesse sentido. Não podemos olhar para a Bíblia e ver um livro. Sabe? Ouvir um hino e escutar uma música. Nos dobrarmos para a oração e ser uma reza. Virmos à igreja e ser um momento cultico da congregação, um ajuntamento apenas. Entrarmos, sairmos, sem a noção do sagrado, do impacto, da presença de Deus, de algo novo que Ele nos deu ali. Sabe, olhando para alguns textos da Bíblia, e eu comecei a folhear, pensando nisso mesmo, e pedindo a Deus, Deus, fala comigo. Quero confessar a vocês aqui, vocês não me veem manuseando, por exemplo, um manuscrito aqui, um papel no qual eu sigo, eu me guio. É só metodologia minha, é só um estilo. Isso não quer dizer que eu não estudei, não preparei, não sei o que vou falar. Não é isso. É só um estilo, é o meu jeito. Eu estudo, gravo, me concentro, venho concentrado no que vou falar. Não sei se você já percebeu ou se você estava no dia que eu já expliquei isso. Eu deixo para chegar ao culto na hora, poucos minutos antes, vou à minha sala, pego a minha Bíblia. Quem chega na minha sala, eu digo que estou esquentando a comida que preparei. Não quero bater papo, conversar com ninguém, eu estou concentrado, eu sei o que eu vou falar. E enquanto eu estudava, dava uma pesquisada, comecei a folhear alguns textos, e sabe, parece que aqueles textos, aquelas passagens, iam pulando a minha mente, saltando aos meus olhos. Deus ia conduzindo as coisas. E eu vendo momentos e diversos outros momentos de servos de Deus, irmãos nossos, como diz o texto que eu li, irmão vosso e companheiro na tribulação, gente igual a mim e a você, que tiveram encontros pessoais com Deus, ou com o sagrado, e foram tão impactados, foi tão chocante a visão, tão marcante o encontro, que eles declararam de diversas formas, mas sempre o mesmo conteúdo. Moisés teve aquele encontro com o Senhor, caiu aos seus pés, lá no monte. Algum tempo depois, um outro encontro no monte, Deus passou assim de relance e deixou uma beirada, um pedaço, um vislumbre da sua glória. Era pouco demais, mas era muito, era grande demais para um ser humano. E o rosto de Moisés resplandecia, ele teve que cobrir o seu rosto, porque as pessoas não podiam olhar para ele. Era algo grande demais. Eu me lembro,
do encontro que Isaías teve com o Senhor, a visão da glória de Deus. E ele diz que se jogou ao chão, clamando e dizendo: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. De que visão maravilhosa! Foi assim com Jeremias, o mesmo jeito, caiu como morto. E foi a experiência de João. Ele diz aqui: quando me virei para ver quem falava comigo, não tem como ter um encontro desse com o sagrado, com o divino, com o céu, e permanecer impassível, indiferente. E aí eu fui folheando e vendo os impactos que as pessoas tiveram com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus, com o evangelho de Jesus, com a boa nova, como falei de manhã, cada um do seu jeito, mas ninguém ficou impassível. E a gente vai vendo o que a teologia diz sobre isso. Paulo, impactado com a revelação que recebeu, ele, com aquele jeito poético, sábio, filosófico de crer, de ver e de escrever, ele disse que é como um tesouro em vasos de barro. A glória de Deus invadiu um ser humano. E ele diz coisas tão preciosas, tão graves, tão profundas, tão grandes, que mesmo lendo, conhecendo o texto tantas vezes, nos parece grande demais para uma mente como a nossa, limitada, circunscrita à história, conceber e guardar. Só como exemplo, abra o coração, escute o que ele disse. Paulo escreve aos Romanos e diz o seguinte, que se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Aí ele repete a frase e diz: esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. Ou seja, você abre a teologia e vê que a morte de Jesus foi algo que invadiu a eternidade, para resgatar aqueles que, na eternidade, Deus planejou salvar. Foi algo grandioso. Jesus de Nazaré não desmaiou na cruz, não foi escondido pelos discípulos, ele morreu. Foi sepultado, desceu ao Hades. Mas o poder de Deus no seu Espírito ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder e esse mesmo Espírito habita o nosso coração. Veja o que eu afirmei. Veja o que a Bíblia afirma. É grande demais. É o poder de Deus que reside em nós.
É a glória de Deus que foi revelada, dispensada e entregue a nós. Habita o nosso coração. O Deus Todo-Poderoso e Eterno está conosco. Ele mora em nosso coração. Então, se acostumar com o sagrado. Diluir esse poder. Pagar barato aquilo que é tão caro. Nos afasta de Deus. Essa é a razão por que Jesus chegou para Maria, falando para Marta, e disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. E quando os discípulos, na boca de Tomé, na boca de Judas, disse que era um desperdício demais a pessoa pegar um perfume tão caro, importado, e um vaso também importado, precioso, caro, que ele podia ajudar muita gente, era um valor elevado. Era um desperdício quebrar um vaso daquele, desperdiçar um perfume derramando na cabeça, nos pés. Mas ali está a chave da adoração. É quando se julga Jesus, o sagrado, a presença de Deus como bem maior. Nada pode tomar o lugar do sagrado em nosso coração. Nada é mais importante do que esse ajuntamento aqui. Nenhuma programação. Para o crente, piedoso, apaixonado por Deus, dependente de Deus, ele não troca a igreja, o culto, a leitura da palavra de Deus, a edificação com os seus irmãos, por nada. Nada pode lhe roubar um momento devocional. Ninguém pode bater a porta, pode tocar telefone, aquela agenda é com Deus. É uma prioridade. Uma dedicação, uma consciência de que Deus é o primeiro e o último, Ele é tudo para nós. E eu já disse aqui algumas vezes, com outras palavras, o quanto um novo convertido nos ensina. E um dia desse tinha um irmão aqui, recém-convertido, numa experiência com Deus tão gostosa. E ele veio para um culto de quarta-feira, que para muitos que já se acham conhecedores demais da doutrina, que não tem mais o que aprender, que não tem o que viver e ouvir aqui na quarta-feira. Aí esse querido chegou aqui, era 6 horas, pensou que era 6 horas, porque no domingo é 18 horas, e ele veio na quarta-feira, que é às 19, ele chegou às 18, ansioso para o culto. E eu já tinha chegado, já estava, tinha ficado direto aqui na igreja da tarde para ficar até a noite, e esse querido ficou no meu pé e querendo saber as coisas, e ele não sabe o quanto ele me abençoou, o quanto ele me edificou com aquelas perguntas, com aquela sede, com aquela
e ele veio e sentou aqui nos primeiros bancos, enquanto eu falava para a igreja, ensinando a doutrina, e os olhos dele brilhavam, olhando para mim e querendo que eu falasse. E quando terminou, é geralmente 1 hora de culto na quarta-feira, para não cansar demais os irmãos. E quando terminou o culto, e lá na porta, esse querido disse, toda quarta, é só esse tempo mesmo? Era pouco demais, ele queria mais. Ele está aqui nessa noite ouvindo isso. Ele queria mais. Eu acredito que na mente dele, nada podia substituir aquele prazer, aquela alegria da presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir um hino, uma música sagrada, encontrar com os irmãos, porque para o crente a maior festa é a igreja. Aí eu abri esse texto, que encantou o meu coração. Li o texto inteiro. Muitas mensagens, muitas abordagens. Mas eu queria pontuar uma frase que João disse aqui, para repartir com você nesta noite. Capítulo 1, verso 9. Se você puder olhar, tudo bem, se não, ouça com atenção. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aqui. O que ele vai falar depois, verso 10 em diante, é o que ele ouviu e o que Jesus estava mandando ele dizer às igrejas. Mas o verso 9, ele descreve um momento histórico e uma situação histórica em que aquele irmão se encontrava e a razão por que ele se encontrava ali. Ele diz, eu, João. Ele se identificou como sendo uma pessoa igual a você e a mim. Se identificou com o sofrimento de todos aqueles irmãos para quem ele estava agora escrevendo e testemunhando. Companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Os irmãos sabem, talvez você que não conhece a Bíblia não tenha ouvido falar sobre isso, mas esse momento era um momento de dispersão da igreja. A igreja precisou se espalhar debaixo de intensa, agressiva perseguição aos cristãos. Não era apenas uma zombaria, uma cara feia, uma contenda qualquer, uma objeção. Essa tribulação de que João fala aqui é a imagem em sua mente de muitos irmãos, crentes, como você e eu, mortos por causa do testemunho e da palavra de Deus. Como ele diz aqui, foram irmãos que por causa do nome de Jesus, do testemunho de Jesus, da palavra de Jesus e do modo de viver que Jesus inspirou para que vivêssemos, foram arrastados, amarrados por cordas, puxadas por animais, até os pedaços saírem, morrendo de forma tão grotesca, por causa do nome de Jesus. Alguns foram cerrados ao meio, não em calabouços, mas em praças públicas, enforcados, degolados, envenenados, colocados em covas,
sepultados vivos, amarrados com defuntos para morrerem lá dentro daquelas covas, o vivo amarrado com o morto. As coisas mais vis, mais grotescas, mais agressivas, para tentar barrar o Evangelho, a palavra de Deus. E aí é que ela se desenvolveu, porque Deus é quem conduz o seu povo. E é o que está aqui no texto lindo, maravilhoso, que eu li para os irmãos. Jesus dizendo a João para dizer às igrejas: olhem, nesse tempo de perseguição, de morte, de dor, de tantas lágrimas, eu tenho a igreja na minha mão direita. Era uma palavra de consolo, de conforto e também para chamar a atenção do seu povo para viver retamente em sua presença. Fiquei pensando. Hoje não temos ilha de Patmos para onde irmos. Nem temos soldados armados atrás de nós. Nem temos líderes religiosos nas esquinas, às espreitas, para nos acusar nos tribunais. Não temos histórico entre nós aqui no Brasil e aqui em Salvador, de ninguém que, por causa do nome de Jesus, do testemunho da palavra e do Evangelho, tenha sido levado a um paredão para dizer sim ou não ao nome de Jesus. Não temos uma história dessa. Pelo contrário, encontramos tantos jovens na universidade ouvirem mestres, colegas, ridicularizarem o nome de Jesus, o Evangelho, a fé, e eles ficarem simplesmente calados. Pessoas na reunião de condomínio ou no ambiente da sua morada ouvirem blasfêmias a respeito do nome de Deus, do Evangelho, de Jesus, e simplesmente se calarem. Pessoas andando em ônibus, de avião, longos minutos, horas, ao lado de alguém, e sequer terá coragem de falar do nome de Jesus. Covardes, medrosos, indiferentes, mornos, religiosos bons evangélicos, comprometidos com o domingo na igreja. Durante a semana, são pessoas comuns no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, por onde andam, passam despercebidos no meio da multidão, como qualquer outra pessoa, e o nome de Jesus, não nos causa problema algum, porque nós não somos, de fato, testemunhas dele. A quem você falou nesta semana, que terminou ontem? A quem você falou de Jesus? Essa semana não, esse mês. Eu não sei se seria agressivo demais eu falar esse ano, mas vale a reflexão. E João, irmão nosso, companheiro de tribulação no reino e na perseverança, foi levado à ilha de Patmos, que era um lugar isolado para fugir da perseguição que era maciça.
porque Deus tinha um propósito na vida dele, que era para lhe revelar o Apocalipse, as últimas coisas, para que tivéssemos esse testemunho hoje aqui. A história conta que João, tempos depois, também foi executado por causa do nome de Jesus. Mas ficou aqui o seu testemunho. E eu termino essa minha reflexão apelando aos meus irmãos aqui presentes e a você que em casa acompanha pela internet. Será que você se acostumou, meu irmão? E julga algo tão costumeiro, tão raso, tão banal, tão inferior, coisas tão sublimes, e perdeu o brilho, o gozo, a sede, a fome das coisas de Deus. Capítulo 2, capítulo 3, verso 20. Jesus está à porta batendo para querer cear conosco. E, verso 16, ele diz que, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus nos quer quentes, fervorosos, piedosos, ativos, crentes, zelosos, integrados na obra dele, com as coisas dele e na presença dele. O ímpio está do outro lado e os religiosos estão na mornidão que Deus está vomitando. Que o Espírito de Deus sacuda a nossa vida de um jeito que só os céus possam fazer. Que não seja a voz do pregador, nem a imposição de uma liturgia, mas que seja a voz silenciosa de Deus no meu e no seu coração, querido.